E aí, galera, como fazer o balanceamento a partir de um método chamado variação do Knox, tá certo? Então, numa reação química, nós queremos fazer o balanceamento a partir desse método aqui. Eu coloquei aqui 5 dicas, tem um exemplozinho aqui, eu não vou ler aqui porque eu vou falar de cada um especificamente, tá certo? Seguinte, a primeira coisa é que você tem que saber que o número de elétrons, tá, perdidos tem que ser igual ao número de elétrons que foram ganhados, tá? Isso é óbvio. Então tem uma reação aqui, temos reagentes, temos o produto, os elétrons eles vão migrar, vão ser perdidos, vão ser ganhados, e aí o que importa é que se eu tiver 10 elétrons de um lado, tem que ter 10 elétrons do outro lado, tá? Isso aí é óbvio. Segunda dica: quando você for fazer um balanceamento de uma reação química, você vai se preocupar em identificar quais são os elementos que estão sofrendo a oxidação e a redução. Nesse caso aqui, o ferro e o carbono, tá? Calculo o NOx de cada um, e nesse caso aqui, o ferro ele varia de mais 8 sobre 3 para mais 2, ou seja, uma variação de 2/3. Tá? É uma variação de NOx de 2 sobre 3. O carbono sai de mais 2 para mais 4, ou seja, uma variação de 2. Então esse é o segundo passo, saber qual é o valor da variação do NOx, tá? No processo todo aí. Terceiro passo, né? Terceiro passo, terceira dica. Então na terceira dica nós vamos fazer o seguinte: nós vamos calcular realmente o valor real de elétrons que estão envolvidos na reação. Por que isso? Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos multiplicar o valor da variação que a gente identificou em cima aqui na dica 2, tá? Pela atomicidade dos átomos. Na prática é o seguinte: perceba, se por acaso o ferro tinha um NOx de 8 sobre 3, tá certo? Ou seja, melhor dizendo, uma variação de NOx de 2 sobre 3, como ficou claro na última dica. Nós temos aqui, ó, 3 ferros. Cada ferro sofre, então, essa variação de NOx de 2 sobre 3. Então, se nós temos 3 ferros, nós vamos multiplicar isso aqui por 3. Portanto, o NOx real, o número de elétrons relacionados ao ferro, é igual a 2. Então, esse passo é importante porque, para responder aquela primeira dica que é o número de elétrons, ele não muda, né? O número de recebidos são iguais aos números de doados, perdidos. Mesma coisa é o carbono, né? Então, se eu tinha a variação de 2, mas eu só tenho um carbono aqui do lado dos reagentes, né? Então, é 2 vezes 1, ou seja, 2, tá? Bom, resumindo a história toda, nós temos uma variação de 2 e de 2 para o ferro e para o carbono, tá certo? Então, essa é a terceira dica. Na quarta dica, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos equalizar os coeficientes para garantir o número de elétrons perdidos seja igual ao número de ganhados. Ora, se isso é verdade, né? Se esses dois números aqui foram calculados corretamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos garantir que esses dois números, o número de elétrons, sejam iguais. Qual é a dica? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar os valores conseguidos, obtidos, né, e você vai trocar. Por exemplo, o número do carbono, né, você vai jogar para o ferro. E o número do ferro, você vai jogar para o carbono. Tá certo? Resumindo, 2 e 2. Então, dá 2 para um e 2 para o outro. Então, resumindo, nós já temos aqui a dica 4 já finalizada, 2 e 2, né, para ficar garantido o número de elétrons de um lado e do outro, tá bom? Próxima dica. Na quinta dica, já que a gente alcançou essa primeira coisa aqui, nós vamos fazer o quê? Balancear o resto por tentativa, tá certo? Então, visto que o ferro, por exemplo, tem 6 ferros do lado de cá, tem que ter 6 ferros do lado de cá também. Foi feito aí, tá? Então, dessa forma, nós vamos alcançar um balanceamento de 2, 2, 6, 2, que dá para dividir por 2, e aí você vai conseguir ter uma equação com números inteiros e menores possíveis, né? Resumindo essa divisão aqui por 2, eu já tenho aqui uma equação final, já balanceada, com os índices 1, 1, 3 e 1, tá certo? Seguindo esse procedimento aí.
Tem um exemplo aqui, tá? Tá bem explicadinho, você pode acompanhar nesse link aqui que eu vou deixar na descrição e aproveitar com cuidado aí. Qualquer dúvida, deixa a sua dúvida nos comentários e se você seguir todos os passos que foram dados aqui, você vai finalizar com certeza esse tipo de balanceamento aí, tá? Balanceamento por variação de inox, beleza? Então falou, deixa o seu like.